Pessoal, vamos continuar então nosso material aí, nossos estudos. Agora a gente vai falar sobre a geração ou gerações dos direitos fundamentais. Nada mais é que o contexto é o histórico dos direitos fundamentais. Com o passar do tempo eles vão nascendo e eles vão sendo classificados como primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta geração, ok? Semana 2, dia 5, direito constitucional. Questão primeira, os direitos sociais, SEC, lembra, SEC, segundo, sociais econômicos e culturais, segunda geração ou dimensão, inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Perfeito. Então aqui nós vamos encontrar na Constituição Federal primeira, segunda, terceira e quarta geração dos direitos fundamentais, ok? Então veja, na primeira geração nós temos aqui a restringe a ação do Estado, então é uma ação negativa. Nós vamos ter então aqui a chamada famosa life, liberdade, igualdade e fraternidade. Na segunda geração então nós teremos as obrigações de fazer do Estado, então uma ação positiva. A fonte agora é a igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais, é o SEC. E por fim nós temos aí, porque por fim, difícil cair quarta e quinta geração, porque não há consenso na doutrina. Direitos transcendem a órbita dos indivíduos e alcançam a coletividade. Então, terceira geração, coletividade. Clássico, meio ambiente e comunicação. Fontes, agora o que? Solidariedade e a tal da fraternidade, ok? Quarta geração, engenharia genética, e a quinta geração, direito à paz. Então, os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais, está correto. 2. Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem o dever de abstenção, ou seja, a ação negativa do Estado. Ação negativa. O que é ação negativa? É a omissão. Omissão não. É não ação do Estado, ok? Abstenção do Estado em agir. Então, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que agora exigem para a concretização das prestações estatais positiva. Então, exige uma ação do Estado. Então, essa aqui é uma ótima questão para levar para como resumo. Perfeito? Então, questão correta. 3. Segundo a doutrina majoritária, os direitos fundamentais de terceira geração vai ser aqui os direitos coletivos. Exemplo clássico, meio ambiente, comunicação. Também denominados direitos de fraternidade. Lembra? Life. F de fraternidade. Primeira, segunda geração, terceira geração. Então, fraternidade, ok? Ou solidariedade. Caracteriza-se por se destinarem à proteção de direitos transindividuais. Leia-se o que? Direitos coletivos transindividuais que transpassam aí a barreira do direito individual e chegam no direito coletivo. Perfeito? Aqui eu tenho a nossa tabelinha, que é uma tabela muito boa para você também levar aí como resumo. Direito de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração. Primeira geração é a liberdade, a segunda a igualdade, a terceira fraternidade. Direito de difuso, terceira geração, meio ambiente e consumidores, por exemplo, ok? Então, a questão está correta. Questão quarta. Direitos de primeira dimensão ou direitos de liberdades. Vamos ver? Life. Primeira é o que? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por enquanto, está correto. Tem por titular o indivíduo, ok? São oponíveis ao Estado, ou seja, traduzem como uma faculdade ou atributos da pessoa, ostentando a subjetividade
subjetividade aí está inerente ao indivíduo, um julgamento individual do indivíduo como traço característico e são considerados direitos de resistências ou de oposição perante o Estado. Então, um direito de resistência. Qual o sentido dessa resistência? O Estado não pode interferir. Então, é um direito do Estado, não intervenção estatal, vamos dizer assim. Então, é o direito da liberdade, perfeito? Então, o Estado é uma ação negativa, entre aspas, o negativo no sentido de inação do Estado, mas ele deve permanecer dessa forma, entende? Então, ostenta então a subjetividade do indivíduo, porque a subjetividade, se ele se sentir lesado, ele pode recorrer ao judiciário, ok? Para ter considerado os direitos de resistência ou de oposição, aí se o caso o Estado esteja agindo de forma contrária a esse direito de liberdade, ok? Paulo Bonavides, que é a fonte desta questão, consultor legislativo. Veja, os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Ele não pode ultrapassar a barreira aí para atingir essa liberdade. Então, isso aqui é absolutamente a regra, né, pessoal? Porque pode ter direito à liberdade restringida, sim, desde que tenha uma antijuridicidade, com um trânsito em julgado aí, ok? Traduz-se então como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico. Enfim, são direitos de resistência ou oposição perante o Estado, ok? Então, a questão está corretinha, que é uma literalidade aí do curso de Direito Constitucional aí do Paulo Bonavides. 5. Tanto os direitos sociais eu lembro do SEC já para a segunda geração ou dimensão, quanto os direitos e garantias individuais impõem ao Estado uma obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer, segunda dimensão, é uma obrigação de fazer. De não fazer seria do que? De primeira geração ou dimensão. Primeira geração é o que? Que é a obrigação de não fazer. Ok? Postura deliberadamente omissiva, que visa resguardar a esfera da liberdade individual e coletiva. Então, ele bagunçou aí o conceito. Então, a questão está incorreta. Então, veja, aqui vai restringir a ação do Estado na primeira geração. Já na segunda geração vai ser aqui a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos. Então, por isso que a questão está errada. Sexta, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado que é direito de terceira geração ou dimensão. É um direito fundamental de terceira geração. Perfeito. Em razão de ser baseado no interesse comum, que é o que? Coletividade. Perfeito. Liga e une as pessoas e ter o caráter universal. Perfeito. Questão correta e portanto. Sétima, constitui chamados direitos de primeira geração, então é o primeiro aqui é a liberdade, os direitos civis e sociais, SEC, que é o que? Segunda dimensão, caracterizada pelo valor da liberdade. Então já está errada a questão por causa disso, ok? Mas vamos continuar olhando. Enquanto os denominados direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos direitos econômicos, ok? Políticos e culturais, aqui tem os culturais, ok? Mas e os direitos políticos? Vamos ver se a gente acha aqui. Olha aqui, ó, primeira geração, direitos políticos. Como é que eu faço para gravar isso então, Vandeir? Então eu vou colocar aqui primeira geração, segunda e terceira.
primeira geração vai estar lá os direitos políticos, certo? Aqui vão estar o que? O direito SD second, que é o que? SD sociais, econômicos e culturais. E o T de coletividades, então é de todos, ok? Se você lembrar isso daí, você vai responder pelo menos umas 90% das questões da prova. Questão 8ª. Os direitos fundamentais de primeira geração diz respeito aos direitos individuais e civis e políticos. Acabamos de olhar na outra questão aí, P de políticos. Ok? Esse se caracteriza pela imposição de defesa e resistência contra possíveis ingerências e abusos do Estado. Então, correto. Então, se você olhar aqui, ó, aqui ele traz uma situação aqui. Onde é que está? Eu não vou achar mais agora. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Obrigação de não fazer. Então volta lá, obrigação de não fazer. Veja, era qual? Era essa aqui. Então, primeira geração, obrigação de não fazer, certo? Uma ação negativa, alguns autores falam, tá? Mas para ficar mais, isso aqui até fica até mais intuitivo, ok? Então, os direitos fundamentais de primeira geração dizem respeito aos direitos individuais, civis e políticos, perfeito? Esse se caracteriza pela imposição de defesa e resistência contra possíveis ingerências, porque o Estado tem a obrigação de não fazer. Então, se ele está agindo, então tem possível ingerência e abuso. Então, aí vai ter imposição e resistência contra esses possíveis ingerências e abusos. Ok? Perfeita questão, portanto, questão correta aí. Então, vamos lá. Próxima questão 9. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais. Direito de prestações sociais estatais é direito de segunda dimensão. Porque o de primeira é obrigação do Estado, obrigação de não fazer. Agora, de fazer é prestações sociais estatais do Estado, é de segunda dimensão. Okay? Caracterizando-se pela maioria das vezes como normas constitucionais programáticas. Seria certo se fosse lá em cima direitos fundamentais de segunda dimensão. Vou pegar agora esse daqui, um julgado do STF. Isso aqui foi Celso de Mello, acabei esquecendo de colocar aí, para também trazer, como de costume, aí a doutrina e também, nesse caso aqui, a jurisprudência, em especial do STF. Ok? Veja que o Celso de Mello escreve, ó, enquanto os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem liberdades clássicas, negativas ou formais. Então, negativa, ação de obrigação de não fazer do Estado, ok? Realça um princípio da liberdade e os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que identifica as liberdades agora positivas, reais ou concretas, acentua o princípio da igualdade os direitos de terceira geração, que materializa os poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade ou fraternidade, né? E constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, nota de uma essencial inexaurabilidade, ok? Então aí ele está falando nada mais do que um resumo mais rebuscado da primeira geração, falando da segunda e terceira
geração, ok? Então ele está trazendo aí primeira geração, é a obrigação de não fazer do Estado, ou então liberdades clássicas, negativas ou formais, e a segunda geração, que é o que? É as liberdades positivas, então o Estado vai agir, e por sua vez o terceiro aí é a ideia da solidariedade, certo? Então reconhecimento dos direitos humanos, então transindividual aí, ok? Então a questão está incorreta porque ele trouxe que aqui era a primeira dimensão, que outorga os direitos de prestações sociais estatais. Prestações sociais estatais, ora, nada mais é do que os direitos fundamentais de segunda dimensão. 10ª, direito à integridade do meio ambiente. Direito à integridade ao meio ambiente, sabe que é de terceira geração. É típico direito de terceira dimensão, ok? Constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. Perfeito? Perfeito. Titularidade coletiva. Terceira geração, coletividade, fonte, solidariedade e fraternidade. Direitos difusos e coletivos, ok? Então, a questão está correta. Beleza, povo? Então, seria isso. Um abraço e até a próxima.